Seja muito bem-vinda a essa série de 30 mensagens. E hoje eu quero nós vamos refletir sobre uma fé que obedece. Uma fé que obedece e perpetua gerações. Hoje nós vamos falar da história de Maria, uma mulher que simples, em um contexto não favorecido, mas ela escolheu obedecer. Em um cenário onde ela noiva de José, onde o contexto era um contexto religioso, onde tinha a sua imagem, a sua reputação, e ela recebe a visita do anjo Gabriel. E ele fala a ela aquela missão, a missão que até hoje nós lembramos e contamos sobre a vida de Maria. E um dos pontos que eu gostaria de trazer até para a nossa atualidade é que Maria, uma jovem, ela revela uma fé tão madura, porque irreverente também, porque quando o anjo diz a ela a mensagem do Senhor, a missão que ela teria a partir dali, ela simplesmente se entrega totalmente. E eu quero abrir com você, abre comigo a sua Bíblia, minha irmã, em Lucas 1, no capítulo 28. Eu quero especificamente trazer o capítulo 28, porque este contexto é o contexto em que o anjo Gabriel vem até Maria e fala com ela sobre a missão de gerar o Filho de Deus Altíssimo. E quando ela recebe a notícia, a gente percebe neste contexto que Deus não escolhe posição. Porque Maria, ela não tinha ali uma posição relevante na sociedade, mas Deus escolhe por disposição. A obediência começa muitas vezes no nosso cotidiano simples. A obediência, ela inicia com o nosso sim ao Senhor, mesmo sem entender. E o anjo aparece a Maria. E ele diz assim, que está lá em Lucas 1, 28. E o anjo aproximou-se dela e disse: Salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Em outras versões, diz que Maria é agraciada. Salve tu, Maria, agraciada. E aí, o que nós entendemos para eu e você, mulher, nessa nossa realidade atual? 3 verdades importantes que nós podemos levar para o nosso cotidiano. Maria, ela é agraciada, Deus não espera a perfeição, mas Deus vê o coração de Maria. E a graça, ela sempre vai vir antes, ela precede a obediência. É pela graça que nós obedecemos, é pela graça que nós falamos sim ao chamado que Deus estabeleceu para nós. É pela graça, irmãs, que nós vivemos o propósito do Senhor. Porque se for ver por mérito, nós não merecemos. A graça de Deus sobre nós é aquilo que a gente não merece, mas Ele deposita em nós. E o anjo diz: o Senhor é contigo. A presença, ela sempre vai vir antes da missão. Isso, para o coração de Maria, imagine só. Deus dá uma missão para você, minha irmã. Deus te entregou uma missão. E aí muitas vezes dá um gelinho na barriga. E nós ficamos inseguras. Mas aí você ouve a voz do anjo dizendo: Deus é contigo. O que acontece conosco? O cenário muda, a confiança aumenta, nós acreditamos, se o Senhor é conosco, vai ficar tudo bem. Por mais que as circunstâncias são desfavoráveis, vai ficar tudo bem. Deus nunca chama alguém para um destino. Ele nunca nos leva a um lugar sem que a presença dele não esteja conosco. Ele jamais vai te convidar para um propósito onde ele não esteja com você. E o anjo também diz: não temas, porque o Senhor entende as nossas fraquezas. E o medo muitas vezes nos acompanha. Por quê? Porque é muito bom ter previsibilidade.
E ficamos inseguras quando nós não sabemos o que vai acontecer. Imagine Maria, o que vai acontecer. E aí, o não temas exige coragem. Não temas exige coragem. Se o Senhor falou, minha irmã, não temas. Saque essa coragem daí e vai fazer aquilo que o Senhor te chamou. Porque se Ele é contigo, é Ele que garante. Se Ele é contigo, Ele já pagou a conta. E uma missão, imagine Maria ali, e ela recebe essa missão. E é uma missão impossível. Você fala, meu Deus, hoje na nossa atualidade é impossível. Imagina naquela época, gente. Não tinha aí a inteligência artificial para esclarecer o que seria isso. Mas ela acredita que a missão a desafiava. Desafiava a lógica, desafiava a sua condição social, sua reputação. Tinham muitos desafios. O futuro dela. Imagine, Maria tinha planos. Maria já estava noiva. Mas o Senhor entrou na história e mudou tudo. A fé que obedece começa onde termina a nossa compreensão. Quando está tudo muito compreendido na nossa racionalidade, não é fé. Isso é circunstância. Quando a gente acredita em algo que a gente já está vendo que vai dar certo, não exige a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver. Mas ainda assim a gente acredita. Porque se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Só que Maria, minhas irmãs, no versículo 34, com esse gesto de humildade, de gentileza, ela pergunta assim, vou ler aqui no meu esboço, ela diz o seguinte, como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. A pergunta de Maria não é questionando, a pergunta de Maria é para entender. Como que isso vai acontecer? Com essa pergunta, minhas irmãs, ela já diz, estou pronta. Como que isso vai acontecer? O Senhor tem te chamado? Esteja pronta. Como que isso vai acontecer? Só pergunte, como isso vai acontecer? Porque o que o Senhor pedir, eu vou fazer. Essa pergunta, ela demonstra isso. O que o Senhor pedir, eu vou fazer. Maria não duvida. A fé obediente não é uma fé passiva. A fé obediente não é uma fé que negligencia, mas é uma fé que pergunta para discernir. Nós precisamos, irmãs, ter perguntas sim, perguntar até para nós mesmos, para que a gente venha discernir. Essa é a pergunta que nós precisamos, até para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo no meu cenário? Eu preciso discernir. E o Senhor, na sua onisciência e na sua grandeza, Ele nos dá condições para discernir quando muitas vezes a nossa compreensão humana não consegue entender o que nós estamos passando. Por vários momentos na minha vida, irmã, na vida da minha família, nós precisamos orar para entender e discernir, não para questionar. Nunca para questionar. Nós nunca fomos para o Senhor falando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não preciso passar por isso. Senhor, o Senhor conhece o meu coração? Não, mas Senhor, essa situação está apontando para onde? Me ajude a discernir. Aonde que eu estou crescendo no Senhor? A fé que obedece é essa fé que cresce no Senhor. A Maria, aquela virgem, não era a mesma mulher quando ela recebeu Jesus em seus braços. Eu tenho certeza que o sim dela transformou internamente quem era Maria. As suas emoções foram ajustadas e a sua fé cresceu ainda mais. E a sua fé respondeu ao chamado do Senhor. E a resposta do Espírito, no versículo 35, o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Em algumas
algumas versões dizem: o Espírito Santo virá como uma sombra e pousará sobre ti. E ali ela já entendeu, ok. E existem 3 fundamentos com essa resposta do anjo para a minha vida e para a sua vida, minha irmã, quando nos tratamos de uma fé em obediência. A primeira é que a obra é do Espírito. Não tem a ver com nossa força, não tem a ver com os nossos relacionamentos, não tem a ver com o contexto que nós estamos inseridos, não tem a ver com a nossa linhagem familiar. Quando o Senhor nos chama, a obra é do Espírito, é o Espírito Santo de Deus que traz o discernimento, que nos dá clareza daquilo que nós precisamos. O número 2 é: o poder do Altíssimo te envolverá. Minha irmã, nós precisamos estar envolvidas na presença de Deus. O fruto da obediência, a obediência é um fruto que nós ficamos envolvidas com a presença de Deus e nada mais importa até que a vontade dele seja cumprida em nossas vidas. Por muitas vezes, irmãs, é só o Espírito de Deus sobre a minha vida que eu resisti muitas coisas que o Senhor havia me pedido e eu fui resistindo, mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão doce, que ele vai falando conosco de uma maneira que a nossa vida não tem sentido se nós não fizermos e andarmos na presença do Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou, caminhar o caminho que o Senhor designou a nós. E o ponto número 3 é que o santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Minhas irmãs, quando Maria ouviu isso, eu como mulher, eu fico imaginando o fruto, o santo que há de descer, será chamado Filho de Deus. A obediência dela gerou Cristo em nós. O resultado é vida, é luz e é a promessa de Deus que enviaria o seu único filho foi cumprido ali e Maria disse sim. Agora, o mais impactante, a resposta de Maria diante de todo esse diálogo ali. Imagine a resposta dela. E quando Maria responde, para mim é um gesto que mexe muito comigo. Mexe muito comigo quando eu estou desconfortável em algumas situações e eu preciso obedecer. Porque Maria simplesmente ela responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui, faça como o Senhor quer. Eu estou aqui para te obedecer. O coração de Maria era um coração de serva. O servo só obedece. O servo faz a vontade do Senhor. O servo, mesmo que não quer, mesmo que não está confortável, ele simplesmente faz aquilo que o seu mestre falou. E esse foi o coração de Maria. E essa é a essência, irmãs, de uma fé obediente. Uma fé que reconhece a identidade. Pai, eu sou tua serva. Eu sou sua filha, mas eu sou sua serva. Eu sou sua filha porque eu sei que você escolheu me amar, mas eu sou sua serva. Faça em mim, na minha vida, o teu querer. Maria também nos ensina sobre submissão. Cumpra-se em mim. A vontade dela naquele momento, ela poderia ter 1000 planos com José, mas a vontade dela foi anulada para cumprir a vontade daquele que tinha enviado a missão, do nosso Deus, do nosso Senhor. E também Maria, ela entregou o controle da sua vida, dos seus planos, da sua reputação e o seu futuro. Ela simplesmente entregou. E ali teve também uma aliança com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, que cumpra segundo a tua palavra. Ali era uma aliança
com a palavra de Deus. Ela trouxe a palavra para que ali fosse cumprido o propósito do Senhor. Minhas irmãs, há muitas recompensas na obediência. A obediência, ela traz frutos eternos. Recentemente eu estava conversando com uma mulher que tem 3 filhas, uma querida. E aí nós estávamos falando das características das 3 filhas dela. E ela me disse, está vendo essa filha aqui? E eu falei, sim. Ela falou, foi a filha que mais me obedeceu. E ela hoje tem uma vida estabilizada. Ela sempre foi a filha da obediência. E as outras 2 falaram, nós tivemos alguns percalços no caminho. Mas aquela filha da obediência, tudo nela foi segundo a vontade do Senhor. Porque o que a mãe dizia, o que os pais diziam, ela aceitava ali. A recompensa da obediência, para Maria, Maria se torna mãe do nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui. E eu com muito temor no coração, falando de Maria. Maria gera Cristo para o mundo. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa das verdades de Cristo. Nós precisamos daquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Não há nada em nossa vida que nós possamos viver plenamente se o Senhor não estiver em nós. Nenhuma área da nossa vida será suficiente se nós não tivermos a Cristo. A recompensa para Maria é honrada de geração em geração. Hoje nós estamos aqui honrando essa mulher tão obediente, esse exemplo para a nossa geração. Maria vive a plenitude do propósito. E Maria se torna um modelo de entrega e confiança. Nós sempre precisamos de pessoas para nos referenciar. E Maria é uma referência da fé que obedece, da fé que entrega a missão, da fé que mesmo diante de circunstâncias não favoráveis, ela escolhe ter o coração de serva e fazer cumprir o chamado do Pai. E para nós, que é tão importante a gente trazer o contexto bíblico para a nossa realidade, as mulheres do século 21, mulheres atuais, mulheres conectadas, mulheres fortes, mulheres que sabem o seu propósito. Ei, o que nós aprendemos com Maria? O que essa mensagem traz de mudança a nós? E as aplicações para nós, e que eu espero que você grave no seu coração, que neste momento o Espírito Santo de Deus torne o seu coração como uma terra fértil, para que essas verdades inspiradas pela vida e o legado de Maria venham transformar a nossa geração. Que histórias possam ser contadas a partir dessa mensagem, que nós nos inspiramos na vida de Maria. A primeira é obedecer quando Deus interrompe os nossos planos. Não queira que Deus faça parte da nossa agenda ou que Deus mude os planos dele para atender os nossos, mas que nós tenhamos humildade em falar sim para o Senhor, porque a palavra de Deus nos garante que o propósito de Deus é infinitamente melhor do que os nossos. Muitas vezes nós estamos pedindo algo, minha irmã, tão pequeno, e o Senhor olha para nós e fala: Kelly, o que eu tenho para você é algo maior. Minha irmã, o que Deus tem para a sua vida é algo muito maior. Escolha obedecer. Assim como Maria, Deus invade as nossas agendas. Ele só precisa que nós confiemos que o plano dele é muito melhor. O propósito dele é muito maior do que nós podemos planejar para nós. Dizer sim, mesmo no risco. Isso é fé. Isso é acreditar que ele é um bom pai. E que o amor dele, esse amor leal, que nos envolve, ele é o maior interessado em nos conduzir ao propósito dele. Ele fez você, ele fez a mim com um design único. Não existe outro igual, não existe chamado igual. Existem pessoas precisando do seu sim, existem pessoas que precisam da sua obediência. Confiar no invisível diante do visível. Confirma. O Senhor, Ele faz
algo especial quando nós nos comprometemos com Ele. O Senhor, Ele é mestre em nos surpreender. Às vezes a gente olha e fala, não, mas visivelmente, se eu for por aqui, é mais seguro. E o Senhor diz, Kellen, não, vai para cá, vai para cá. Visivelmente é melhor eu ir para o sul, mas se o Senhor te falar, vai para o norte, irmã, vai para o norte. Porque esse resultado vai ser infinitamente maior do que os seus planos. Maria confiou na palavra. Maria não quis olhar para as circunstâncias. Gerações serão impactadas pela nossa obediência, assim como Maria impactou. E nós estamos aqui contando a história dela. Gerações serão impactadas pela sua obediência. Muitas vezes, abrir mão da sua vida, da sua rotina, do seu trabalho, para olhar para um filho e esse filho impactar gerações, é o que o Senhor está te chamando. Muitas vezes, o Senhor nos coloca em situações que o nosso legado vai perpetuar gerações. Quantas pessoas hoje você se inspira? Quantas pessoas hoje abriram mão da sua comodidade, se arriscaram, minha irmã, e edificou a sua vida? E assim também, Deus está chamando. Deus está chamando uma geração apaixonada por Ele, que ama obedecer, que não importa, prefere correr riscos com o Senhor do que ficar confortável aqui no sofá da nossa casa. O mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de mulheres posicionadas. Nós precisamos de mulheres com o coração como Maria. E a minha oração é que Deus coloque essa semente no nosso coração e que a vida de Maria seja uma inspiração para a nossa geração e para as futuras gerações. Minha irmã, eu quero agora orar por você, orar com você. Nós estamos aqui juntas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, a cada dia sermos inspiradas por uma fé obediente como a de Maria. Que nós possamos, Senhor, sem entender, simplesmente viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Pai, em nome de Jesus, se revele a nós. Pai, em nome de Jesus, fale as suas verdades ao nosso coração e que essas verdades da obediência, como foi com Maria, Senhor, faça um solo perene em nosso coração para que germine, Senhor, e que dê frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã Maria nos inspira. E que essa palavra possa continuar fazendo aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Essa mensagem não termina aqui. Ela ainda vai mexer com você. E se você gostou dessa mensagem, vamos lá. Se inscreve no canal. Esse é o primeiro passo. Nós vamos ficar próximas. Nós vamos estar sempre aqui, conectadas, juntas. O segundo passo, compartilha. Compartilha com uma amiga que muitas vezes precisa ouvir essa palavra. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!